bem-vindo a mais um episódio do Café com Histórias. E nessa semana, que é a semana do Natal, afinal de contas, Natal já é semana que vem, nós estamos aqui com um presente para você. E o melhor presente que nós podemos te dar é como economizar. E nós sabemos que essa reforma tributária, ela requer ginástica matemática. E hoje estou aqui para responder as perguntas que vocês fizeram. Estou aqui com o Washington Assunção, que é contador, e hoje nós vamos tirar algumas dúvidas. Ou seja, esse é o seu presente de Natal do Café com Histórias. Como economizar a partir do ano que vem. Seja bem-vindo, Washington. Mais uma vez, né? Muito Estamos feliz de juntos. estar aqui. Gente, eu tô triste, ela não vai me dar brinde hoje. Já me deu uma vez. Já não ganhou vai, uma eu vou vez. ficar ganhando um monte de xícara. Ele vai né? fazer coleção de xícaras do Café com E Histórias. a gente vai ter muito assunto para falar. Eu vou voltar aqui no café mais vezes, porque a reforma tributária, eu costumo dizer que não é uma reforma, é uma deforma, porque reforma é quando você pega alguma coisa, amplia, melhora, e aqui não, aqui o negócio vai quebrar. É jogar no chão jogar e tudo fazer no de chão novo. e fazer tudo de novo. Mas vamos que vamos, a gente vai ter que se adequar. Sim. E seguir em frente. Não tem outro jeito, Não tem outro né? jeito. Não tem Então, outro jeito. bora Não tem lá. outro jeito. Vamos para as perguntas, então? Então, vamos lá, Washington. Uma pergunta que a gente ouve com muita frequência. Para quem pretende comprar casa ou algum tipo de imóvel a partir de 2026, o que muda na prática com a reforma tributária? Uma excelente pergunta, e essa foi uma das perguntas mais batidas, né, sobre esse assunto da reforma. E antes de responder essa pergunta, a gente precisa entender o ciclo dessa reforma, que acontece a partir de 2026 e é concluída em 2033. Então, o que nós temos para 2026? Nós temos o início da transição, onde a fase de teste, onde CBS vai estar com 0,90% e a IBS vai estar com 0,1%. Então, vai ser o ano inteiro uma fase de teste, vamos dizer assim. 2027, finalmente a CBS entra em vigor com a substituição de PIS, COFINS, tá? Então, o que a reforma vem? Como a gente já falou na vez passada, ela vem para substituir 5 impostos: PIS, COFINS, ISS-QN, ICMS e IPI. Né? O IPI vai ficar bem pequenininho, gradativamente ele vai desaparecendo. E a partir de 2027, 2029, a gente vai tendo a redução progressiva do ICMS e do ISS-QN, reduzidos a 10% ao ano. 2033, finalmente, a implementação completa da reforma tributária, com o fim dos tributos que eu falei e o surgimento, então, do IBS e CBS de forma definitiva. É o Imposto sobre Valor Agregado. Então, nessa pergunta, para quem compra imóvel, o que muda? Não muda nada. Para você que compra imóvel, não vai mudar nada. Pode investir em imóveis tranquilo. Ótimo. Agora nós temos regras para quem vive de comprar e vender imóvel. Ele vai começar a pagar imposto como empresa. E aí eu explico como. Então, tem gente que faz isso como pessoa física. Ele vai ter que fazer uma pessoa jurídica. Não necessariamente, ele não precisa estar criando uma pessoa jurídica. De qualquer forma, ele vai ser tributado como pessoa jurídica. Entendi. Por quê? O que acontece? Existe uma regrinha. Existe uma regrinha que é a seguinte: se você tem um imóvel há mais de 5 anos e você vai vender ele, né? Isso aí tem que ser feito um trabalho acompanhado todo ano. Você tem que ver os imóveis que foram adquiridos já tem 5 anos, já passaram dos 5 anos. Aí, se você tem imóveis há mais de 5 anos, aí você está fora dessa regra. Se você vendeu 3 imóveis distintos, e aí quando eu falo distintos, é uma regra que ainda falta a Receita organizar, dizer o que é imóvel distinto. Porque vamos imaginar, você tem um imóvel no prédio de apartamento, você tem um apartamento, que é uma matrícula, e você tem a garagem, que é outra matrícula. Aí a Receita não deixou claro ainda se eu vender esses 2 imóveis, se é um imóvel só, se é contado como 2, se é contado como 3. Então, se você vender mais de 3 imóveis e que eles tenham e que eles tenham menos de 5 anos,
entra na regra da tributação do IBS e CBS. Lembrando que continua valendo a regra de imposto de renda, que é o imposto de renda sobre ganho de capital. Então, para você que tem esses imóveis e tenha mais de 5 anos, você não entra na regra, exceto se você vender mais de 3 imóveis, que aí você vai entrar em outra regra. Então, tem um monte de pegadinha nessa reforma tributária. Aliás, que eu acho que até eles não estão sabendo como que vão fazer, né? Tereza, o Brasil é um manicômio tributário. Isso eu já ouvi falar, entendeu? e a gente vive isso todos os dias. A gente vive isso todo dia. Então, agora, tem gente... Sim, tem gente... Tem gente que compra imóvel e não faz evolução, né? A evolução de patrimônio, né? De valores e tal. Eu já passei muito por isso, né? Na minha linha de trabalho. Uhum. A pessoa comprou um imóvel lá atrás e não fez evolução ali do patrimônio, do valor. Tem que fazer, né, Washington? Porque isso aí na hora da venda também é um problema. O lance é o né? seguinte, vai acontecer uma coisa muito interessante a partir de 2026. 2026 entra em vigor também a questão do CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Então, o CIB é como se fosse o CPF do imóvel. Então, hoje nós temos o cadastro da prefeitura, o cadastro do cartório. Uhum. Não, agora nós vamos ter o CIB. É um número só para aquele imóvel. Entendi. Então não vai ser prefeitura ou cartório, não, vai ser o CIB. Vai ser o CIB. O CIB é que vai regular isso aí. Então, em 2026, a partir de 2026, todas as capitais terão que regularizar essa questão do CIB. Começa pelas capitais. Começa pelas capitais. 2026, as capitais têm a obrigação de organizar tudo isso. 2027, todos os demais municípios vão ter que se organizar. Então, todos os imóveis, sejam rurais ou urbanos, eles vão ter que ter esse cadastro. E esse cadastro, esse caos. Esse vai ser um caos. Vai ser um caos. E esse registro, veja, os imóveis vão ser considerados pelo valor venal, o valor comercial. Então, as coisas começam a mudar de configuração também para o IPTU. E não é uma visão da prefeitura, é a visão do governo federal. Então não adianta ficar bravo com o prefeito. Não adianta ficar bravo com o prefeito, não adianta ficar bravo com isso não. Tá? Então, tem essa regra dos 3 imóveis, da venda dos 3 imóveis, e tem a regra também da questão de quanto tempo que você tem o imóvel. Então, é necessário que você, pessoa física ou pessoa jurídica, tenha acompanhamento de um profissional da contabilidade, para que ele possa te acompanhar, porque essa regra, todo ano ela vai ser alterada. Todo ano ela vai mudando. Entendi. Entendeu? Porque todo ano eu tenho que começar o ano e fazer novamente a catalogação dos imóveis. Esse imóvel tem quanto tempo? E durante o ano? Eu estou vendendo aqui 1 imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis. Quando eu cheguei no 4º imóvel, aí eu vou entrar na regra? Eu não vou entrar na regra? Por que eu não entro? Por que eu entro? Entendeu? Então, a legislação ainda é muito confusa e é por isso que a gente vai ter essa fase de teste em 2026. Ótimo. Na prática, outra pergunta assim que tá bombando, né? Essa tá bombando porque mesmo. Porque a questão dos aluguéis. Tem gente de outro estado já que me mandou mensagem perguntando sobre isso. Na prática, como a reforma tributária pode afetar o valor dos aluguéis? Porque isso está pegando muito, a preocupação é geral. Essa pergunta também é ótima, essa pergunta é excelente, porque é assim, eu sou obrigado a pagar IBS, CBS, sou obrigado, eu sou desobrigado, como é que funciona? Imposto de renda eu vou continuar pagando? Sim. Imposto de renda retido na fonte, você vai continuar pagando. O imposto de renda sobre o aluguel, você vai continuar pagando. Tipo, aí como é que vai ser a regra na reforma? É a regrinha também dos 3 imóveis. Se eu tenho 3 imóveis, aí eu tenho que fazer aquela coisa. No de janeiro eu tenho que pegar e falar assim, quanto que eu recebi de aluguel no ano passado? E aí funciona assim. Se eu receber 20 mil por mês, ou seja, 240 mil por ano, e esse valor vai sendo atualizado também pelo IPCA. Aí eu entro na regra de quem paga IBS e CBS. Então veja, o aluguel que antes não era tributado pelo ICMS nem pelo ISSQN, passa agora a ter essa tributação por causa dos impostos que foram minimizados ali. Então veja, e tem a questão, então se você recebeu de aluguel 240 mil no ano, você entra na regra de quem paga IBS e CBS.
Mas esse também tem que ser o acompanhamento que tem que ser feito todos os meses. Ou seja, foi 20 mil esse mês, 20 mil no outro mês, 20 mil no outro mês, e eu tenho 3 imóveis, show de bola. Eu não estou na regra. Se eu passar de 3 imóveis, sim. Aí também tem outra questão. Mesmo que eu não tenha 3 imóveis e eu faturei 20% a mais do que 240 mil, ou seja, Então, o são ponto duas regras. é 20 mil. São duas regras. O ponto é 20 mil, mas tem duas regras. O ponto é 20 mil, mas se eu passar de 288 mil reais, eu também sou automaticamente contribuinte, ainda que não tenha sido de 3 imóveis, de 4 imóveis. Meu Deus do céu. Você viu que... E aumenta em quantos por cento essa questão do valor? Porque a gente já tem o tributo, né? Mas agora aumenta em quantos por cento? Aí, tanto para quem vende imóveis, como para quem recebe rendimento de aluguel, tem que apurar IDS e CBS. Ou seja, vai ter que trabalhar com a questão de débito e crédito, para que possa fazer essa apuração. Porque se deixar para fazer isso lá no ano que vem, quando for fazer o imposto de renda, você já vai ter imposto vencido com juros e multas e etc, etc. Então, vai ter que fazer um acompanhamento para que você veja se você está nessa regra ou se você está fora da regra. Então, nesse primeiro momento, parece muito confuso, mas deixa eu simplificar. 240 mil de aluguel de 3 imóveis, eu já começo a entrar na regrinha. 280 mil, 288 mil, independente da quantidade de imóveis, eu já estou dentro da regra de pagar IDS e CBS. E continuo sendo obrigado a pagar o imposto de renda. Tá? É manicômio tributário. De fato. Washington, mais uma. Cada vez que a gente escuta, a gente só fala em aumento, né? Então, bora lá, vamos ver mais um. Quais impostos deixam de existir e quais surgem com a reforma? E como isso muda o planejamento financeiro das empresas? Você já deu uma pincelada sobre isso, mas o que mais você pode falar? Veja, vai desaparecer PIS, COFINS, ICMS, ISSQN e o PIS, gradativamente, ele também vai deixar de existir. E surge também os novos impostos que vão surgir. IBS, CBS e surge um novo imposto, o imposto do pecado. Gente, calma, o imposto do pecado não é o que vocês estão pensando. Já pensei numa maçã vermelha. Já pensou numa maçã vermelha. O imposto do pecado é o imposto que vai incidir sobre produtos que degradam a natureza e produtos que causam dependência, que causam cigarro, bebida. Esse aí vai ter um outro imposto, que é o que nós chamamos de imposto do pecado. Então são esses impostos que deixam de existir e esses novos que vão surgir. IBS e CBS. É uma sopa de letrinhas, né? É uma sopa de letrinhas. Uma sopa de letrinhas. E os contadores estão enlouquecidos. Todo contador que eu conheço está estudando assim loucamente. Exatamente, porque nós... O que nós somos para as empresas? Nós somos os guardiões das empresas. Então a gente precisa realmente estar preparado para esse momento em que essa mudança vai afetar gigantemente o nosso Brasil, né? Por causa dessas situações. Então, o que muda no planejamento financeiro das empresas? O impacto vai ser direto no fluxo de caixa das empresas. Essa é boa. Washington, essa pergunta é realmente preocupante para todo... Eu vejo assim, que principalmente o pequeno empresário. Porque o pequeno empresário, ele já vive com uma margem pequena, apertada. E aí, as empresas hoje que sobrevivem, que na verdade sobrevivem com uma margem apertada, tem mais risco em 2026? O que pode ser feito? O pequeno empresário, principalmente, eu falo pequeno porque eu sou pequena e eu sei que a margem é pequena, né? O que pode ser feito para minimizar os danos? O que acontece com a reforma tributária? Na reforma tributária, o que o governo está fazendo? Ele está trabalhando para que não haja mais sonegação de impostos. Resumindo, o governo está garantindo o dele. Como sempre. Como sempre. Só que dessa vez de uma forma muito mais leonina. Bem voraz. O leão vem com bem fome. Voraz. O leão está vindo com muita força. Né? E esse impacto, ele deve ser prevenido através de quê? Planejamento estratégico e planejamento tributário. Por quê? Agora você vai saber de quem você vai comprar.
O seu fornecedor, ele vai te passar crédito de IBS e CBS? Ele não vai te passar crédito? Por quê? Não adianta essa coisa de dizer assim, mas eu vou receber tudo em dinheiro. Não vai. O que a Receita está fazendo, gente, é sem precedentes. Não tem como não receber. Não tem como você vai receber em dinheiro. Mas imagina o Uber. E muitas vezes eu ando de Uber e eu pago em dinheiro. Mas não são todas as operações que eu faço no Uber em dinheiro. E não são todas as operações que aquele motorista de Uber recebe em dinheiro. Uhum. Então o Uber recebe o dele de um jeito ou de outro. Então o governo também ele está se aparelhando para que ele não fique sem receber. Hoje tem muita inadimplência. Com a reforma tributária, isso acaba. Por quê? Porque a mordida é diretamente... garantida. É garantida. Não tem como fugir. Então, o que eu aconselho para as empresas? Todas as empresas precisam fazer planejamento estratégico, planejamento tributário. Hoje, se você não faz isso, se a empresa não fizer isso, ela está fadada ao fracasso. Tem que fazer planejamento estratégico e planejamento tributário. Senão você não sobrevive a esse mercado. Porque no planejamento você começa a ver os seus pontos fortes, seus pontos fracos e quais os seus diferenciais. Para que você possa sobreviver ao mercado, além de você ter muito cuidado com as finanças e com os tributos, você tem que ter com toda a estrutura da sua empresa. Senão, você não se garante nesse mercado. Mais uma, né? Aí do mercado imobiliário agora. A reforma, ela vai encarecer ou baratear a aquisição de imóveis, aonde o comprador precisa ficar mais atento. E aí também o vendedor, né? A gente já falou que para o comprador não altera, né? Mas para o vendedor, principalmente, aí, onde é que ele tem que ficar mais atento? Olha, o comprador, né? Onde Sim. O comprador precisa ficar mais atento. E aí nós vamos ver algumas coisas. Se a reforma vai encarecer ou não, isso vai depender muito do mercado. Porque quando chegar o final da implantação da reforma tributária, os mais otimistas estão falando em 28%. Alguns mais cautelosos falam em 30%. Então, veja, 28% de imposto é muito alto. É muita coisa. É muita coisa. E aí você tem que, mais uma vez, fazer o quê? Você tem que analisar esse mercado, você tem que fazer análise mesmo, tem que parar e pensar sobre o negócio. Se você está comprando imóvel para você morar, para você botar um negócio, aí você tem que analisar, junto com o seu contador, junto com o seu planejador, você tem que analisar ponto a ponto. Não só a questão do preço de aquisição, mas os objetivos da compra desses imóveis. Porque aí, como eu disse, o leão está chegando com a mordida segura. E é por isso que há uma necessidade cada vez maior de ficar atento e de fazer planejamento. Isso a palavra-chave da reforma é planejamento. Tem que se planejar para o que vai acontecer, tem que prever o que vai acontecer. E a gente vai ter uma oportunidade gigantesca em 2026 para estar olhando os cenários. Porque 2026 é o início, É muita o coisa início. vai estar em teste, Vai né? estar em teste. Então né? dá para meio que observar, dá para ir observando para se precaver para se precaver para 2027. Porque 2027 já a IBS, a CBS já vai chegar mesmo com tudo. Né? E aí a gente já vai ter que estar com isso planejado, com relação de fornecedor, e as pessoas que compram imóveis eles têm que estar atentos a isso também. Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente pagar, quando a gente fizer o pagamento, aí acontece o split payment. O dinheiro do pagamento ele é compartilhado. Vai uma parte para o governo e vai uma parte para quem está vendendo o imóvel. Isso não se aplica só para a questão dos imóveis, aplica para todos os bens de consumo. Tá? Ou seja, imediatamente o dinheiro já deixa de ser seu. Exatamente. Gente, Exatamente. 2025 nem acabou, a gente já está planejando 26, pensando em 27. Pensando em 27, pensando em 2029, esperto, viu? 32 e 33. Uau, respira e não Respira, pira. e não pira. Bora lá.
Quem não se preparar para a reforma tributária pode sentir o impacto aonde primeiro? No lucro, no preço final ou no caixa? Em todos os lugares. Todo, vai doer em tudo. Vai doer em tudo. Né? Vai doer em tudo. Por quê? É por isso que você tem que ter uma precificação adequada. Aqui você tem que fazer precificação adequada. Porque isso aí vai valer para todo mundo. Quem vende produto ali no varejo... Exatamente. Você tem que fazer a precificação na ponta do lápis. Não vai dar mais para ser empresário sem que você pare para analisar o seu negócio. E o empresário precisa ser um cara estratégico, porque ele está visando o lucro. E ainda tem mais uma coisa, a tributação do lucro, que já acontece a partir do ano que vem. O empresário que receber anualmente mais de 600 mil de lucro na empresa, ele vai ter que pagar 10%. Que delícia! Ou seja, já é tributado isso lá na sua empresa, mas aí depois que você tributou tudo que você tem que tributar, você ainda tem que dar 10% para o governo a partir do próximo ano. Então, ou seja, todo mundo feliz, o governo agora, quem ganha até 5 mil não precisa pagar imposto de renda. Gente, tem tanta pegadinha nessa questão dos 5 mil. Paga se muito. Se vocês soubessem o tanto de pegadinha que tem, né? Então, não existe isso de bonzinho. Não existe isso de bonzinho. Não existe. Vamos dar a mão à palmatória e dizer que ele fez um benefício social muito grande de liberar as pessoas que ganham até 5 mil de pagar imposto de renda. Cara, isso foi top. Já veio tarde, inclusive, essa medida. Mas ele está dando com uma mão e vai tirar com a outra. Com certeza. Eu penso que quem ganha 10 mil por mês não deveria pagar imposto. Não deveria pagar imposto de renda. Quem ganha 10 mil reais por mês está na linha de sobrevivência. Então, quem é que, na verdade, vai ser impactado com tudo isso? A classe média. Uhum. Estão sempre em cima da classe média. Por quê? A classe média está na transição para ir para a classe alta. Então, eles são os mais impactados, na verdade, com essas medidas do governo. Então, precisa ficar muito atento com essa questão do imposto de renda de 5 mil reais. Precisa estar muito atento com isso, porque, na verdade, ele tirou com a mão, ele deu com a mão, mas vai tirar com a outra de outro lugar. E aí, o empresário está sendo novamente punido. Ele já é punido porque quando ele gera emprego, ele tem que pagar imposto porque ele gerou emprego. Tem que pagar INSS porque ele gerou emprego. E aí ele é punido de novo porque ele teve lucro. Teve lucro, ele já pagou imposto de renda sobre o lucro lá na empresa e ele vai pagar de novo aqui quando ele for receber esse lucro. 10% é garantido que sai do caixa. Exatamente. Então, tem que tomar cuidado com lucro, precificação e fluxo de caixa também. Já estou ficando sem ar aqui, Washington, com essas perguntas. Vou tomar mais chá aqui para respirar. Vamos lá. Como a reforma tributária vai afetar o fluxo de caixa das empresas, principalmente as pequenas e médias? Pronto. Essa talvez, sem sombra de dúvida, é a melhor das perguntas. E talvez a pior resposta. E talvez a resposta mais crucial que você precisa hoje seja essa aqui. Gente, precisamos entender que a reforma mexe diretamente no bolso da sua empresa. Mexe diretamente no seu fluxo de caixa. Os impostos hoje que você conhece, eles são todos por dentro. Ou seja, se você recebe 100 reais do seu cliente, você está recebendo inclusive os impostos. Está tudo ali dentro. Se no mês que vem você não der conta de pagar esses impostos, você fica inadimplente, você parcela e você vai trabalhando com esse dinheiro. Uhum. Depois você vai lá, entra no refis, paga ou paga no outro momento, mas com a reforma, acabou. Você não vai ter essa possibilidade. Você não vai ter essa possibilidade. E aí você vai ter que cuidar quem são os seus fornecedores. O seu fornecedor te dá crédito de IBS e CBS, o seu fornecedor não te dá crédito, então está se equalizando tudo. Então, tanto as pequenas como as médias e também as grandes vão ter que ficarem de olho no fluxo de caixa. Por quê? Os impostos agora não estarão dentro da operação, os tributos estarão fora. Você vai receber só o que é seu.
O Só governo terceiro. ele já vai tirar O governo logo já vai ali tirar no o caixa. dele, já vai tirar o dele logo. Então, fala-se em simplificação. Como que ele vai tirar? Me explica, eu sou leiga. Certo. Tipo, eu fui lá no supermercado, fiz Uhum. uma compra. Isso. Tá, e aí, de forma prática, como é que o governo já abocanha isso ali na boca do caixa? Pronto, de forma prática. Split payment, que significa pagamento compartilhado. Então, o que é o pagamento compartilhado? Eu passei um Pix lá no supermercado de R$100. Uhum. E vamos imaginar que, na pior das hipóteses, que aí os impostos de IBS e CBS sejam de 25%. Uhum. Então, quando eu passei o Pix de R$100, antes desse Pix entrar na conta do supermercado, acontece um corte ali. 75 vai para o supermercado e 25 vai para o governo. Já automaticamente. Entendeu? Então não vai ter como fugir disso. É o sistema bancário que vai fazer isso agora. Por quê? Hoje como é que acontece? Eu tenho crédito nominal de ICMS, eu tenho crédito nominal de PIS e COFINS. Aí o que acontece? Eu vou manuseando esses créditos aqui. Só que o dinheiro está na minha mão. Uhum. Agora não. O dinheiro vai estar fora da sua mão. Você não vai ter esse Você não vai ter esse dinheiro no seu fluxo de para caixa. trabalhar. Você não vai ter esse dinheiro no E seu é fluxo de onde, caixa. e muitas vezes esse fluxo é o que mantém a empresa E em pé. muitas vezes esse fluxo é o que mantém a Porque empresa ele de vai pé. trabalhando ali com aquele valor e como você falou, ele joga para frente, ele Exatamente. divide, ele vai parcela, enfim. Exatamente. Mas, gente, Nossa, Washington, tem alguma notícia boa dessa reforma? Ou, gente, é só tragédia. Meu Deus do céu. Gente, Sei mas, vocês, mas eu já tô mas, aqui. mas uma coisa a gente precisa entender. Não é questão de terrorismo, tudo isso que a gente falou aqui, não é para você ficar com medo, assustado, o Brasil, as empresas vão quebrar, e etc, etc, etc. Não é sobre isso. É sobre se preparar para esse novo momento. É sobre entender que esse novo momento ele é inevitável. E o que precisa ser feito nesse novo momento? Você precisa trabalhar efetivamente na gestão da sua empresa. Você trabalhando na gestão da sua empresa, seja lá o que for o seu negócio. Nós temos exemplos de empresários que cresceram na pandemia. Sim, com certeza. Então, a reforma também deve ser vista como uma oportunidade. Ela não pode ser vista só como aquela coisa que o governo vai tirar de você. Não. Você precisa ver isso também como uma oportunidade de quê? De se organizar melhor, de ser um gestor melhor, de fazer planejamento, de seguir as regras do jogo, de entender melhor o seu negócio e fazer com que ele seja lucrativo, apesar da reforma. A reforma vem para isso. Ela vem para dar uma sacudida nas pessoas e fazê-las entender que elas são geradores de renda. São pessoas que movem o município, que movem o estado e que movem a nação. E que são os empresários, os maiores responsáveis pelo crescimento desse país. Sim, o governo não gera renda. Não, o governo não gera renda. Quem gera são os empresários, são as indústrias, né? Exatamente. Então, é por isso que a gente precisa estar atento. E quem é que vai ter o maior impacto na reforma tributária? Os prestadores de serviço. Eles serão os mais impactados. Sério? Porque a carga tributária em cima deles vai ser maior, vai ser muito maior. Então, veja, a gente precisa olhar para o nosso negócio e enxergar as oportunidades que existem ali. Precificar corretamente, verificar quem são os seus fornecedores, trabalhar bem essa questão do crédito de IBS e CBS. Não vai ter mais o jeitinho, eu vou tirar 100 nota, vou tirar meia nota. Não vai poder mais existir isso, porque agora é do dinheiro, é no fluxo do dinheiro. Entrou no caixa. Entrou no caixa. Mas eu vou estar muito com dinheiro. Não interessa, amigo. Uma hora essa conta vai chegar para você. Então, tem que ter um acompanhamento com um profissional da contabilidade que esteja por dentro de tudo isso, para orientar a empresa para que ela possa crescer. Não tem outra saída. Contador é protagonista nessa reforma. Com certeza. Eu acho que vai ser uma das profissões mais importantes e procuradas muito nesses importantes. próximos anos. Exatamente. E é muito necessário isso.
fique atento. Fique atento. Por quê? A reforma, ela não pode ser vista só como uma vilã. Ela tem que ser vista como uma coisa que vai acontecer. É inevitável. Quer você queira, quer você não queira. Já está aí. Ela é real. Ela foi aprovada, ela já está aí, já está em fase de implantação mesmo. Então agora é só a gente trabalhar de forma adequada. Para quê? Para que os nossos negócios continuem crescendo. E eu garanto a você, o Brasil vai crescer muito mais depois dessa reforma. Muito mais. Porque nós vivemos num país onde nós temos insegurança jurídica. Muito Muita enorme. insegurança A gente, jurídica. não, na verdade, não tem Não segurança tem segurança nenhuma. jurídica. Então, se a gente não tem segurança tributária, não tem segurança jurídica, não tem segurança governamental, nós temos que fazer o quê? Fazer isso na nossa empresa. Ter governança na nossa empresa. Ter projeto, ter planejamento, ter tudo adequado na nossa empresa. Inclusive a questão tributária. A questão tributária tem que ser vista com bons olhos. Tem que ser vista de forma adequada. Tem que fazer o dever de casa. Se não fizer o dever de casa, fatalmente o empresário, a empresa vai quebrar, ou a pessoa física vai quebrar, porque a mordida do leão, ela é líquida e certa. Ok, bora lá. Mais uma. O que empresários e pessoas físicas precisam começar a fazer agora para não serem pegos de surpresa em 2026. 2025 já acabou. Já acabou. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Dá tempo. O que você pode nos dar aí de insight para isso? Eu já falei no nosso podcast aqui, eu já falei tudo. Só que esse assunto, ele não se esgota aqui. Então veja, o que todo empresário e todas as pessoas físicas precisam fazer? Planejamento tributário. Tem que sentar com o contador e fazer planejamento tributário. Pessoa física também? Pessoa física também. Pessoa física também. Por quê? Ah, mas eu sou empregado. Sim. Você tem que fazer o planejamento da sua vida. Você tem que saber o que você vai fazer com o dinheiro que você ganha. Por quê? Os impostos estão só crescendo. Então, como é que eu faço para pagar menos impostos? Que mecanismos existem na lei para eu recolher menos impostos? E tem algum mecanismo? Existe mecanismo. Olhando assim, a grosso modo, parece que não tem jeito. Existem reduções, existem os benefícios que estão sendo cortados na reforma tributária. Mas outros benefícios virão, outros atrativos virão para que Mas já está definido quais são os outros benefícios? Ainda não tem. Por exemplo, tem categorias que já têm definido o percentual de redução da base de cálculo e tudo mais. Mas você precisa fazer planejamento tributário. Pessoas físicas que têm muita grana e movimentam com essa grana, eles têm que ter planejamento tributário. Tem que fazer quase como uma empresa. Isso porque é feito. Tem pessoa física que movimenta mais do que muita empresa. A base principal da nossa reforma é o sistema tributário do Canadá. A base nossa. Sério? É o sistema tributário do Canadá. E quanto que eles pagam de imposto lá? Porque Canadá não, eu não sei. Aí é outra história. Os impostos lá, o nosso imposto vai ser possivelmente o maior do mundo. Não, o Brasil gosta de estar na frente em tudo, né? Oh. Então, mas a gente tem que fazer planejamento. A regra é fazer planejamento tributário. Não tem como você se safar de outra maneira. Por quê? O sistema financeiro vai estar responsável por essas coisas. Então, e a Receita do Brasil é a mais bem montada do mundo, a Receita né? Federal do Brasil é a mais bem aparelhada para arrecadar. Quer dizer, não tem como... Não tem como dar jeitinho. Acabou, né? Acabou o jeitinho. Não tem como dar jeitinho. Então, tem que ir na regra, estudar a regra, entender o que tem lá na regra, entender qual é a função que você desempenha, entender o que você faz para ganhar dinheiro e como é que a gente vai fazer para que você possa pagar o imposto justo. É isso. Justo. É. É a questão de ponto de vista, A questão né? de Mas ponto de é vista. o que está colocado ali, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Né? Então, nós temos que nos adequarmos ao novo sistema. Por isso, nós vamos ter aí 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Também não dá para fazer Quando isso for no final de 32, nós estamos fazendo o podcast da virada de 32, nós já vamos amanhecer o 1º de janeiro de 33 com a reforma completamente implantada.
É isso que vai acontecer. Então precisa fazer planejamento tributário para entrar a partir de 2026 com mais tranquilidade. Ainda dá tempo de fazer. Hoje é que dia mesmo? 20? 19. Isso. Temos aí 11 dias. Temos 11 dias. Contando os feriados é menos. Isso. Mas dá tempo, Dá gente. tempo. Washington disse que dá tempo, então dá tempo. Então bora lá. Washington. Cara, chega a ser assustador, mas é o que você falou, não tem o que fazer. Então, é se adequar. E uma coisa que eu sempre digo, inclusive estava falando sobre isso com meu marido essa semana, em uma determinada situação. Em tempos de guerra, você tem que se preparar para a guerra, não tem o que fazer, é mais ou menos isso. E em tempos de guerra, alguns choram e outros vendem lenços. Exatamente. Eu até falei para meu marido, eu quero estar do lado ali do grupinho que está vendendo lenço. Porque não tem como evitar, né? Quer dizer, não tem jeito. Então, o que você aconselha? Que faça planejamento tributário. Que não é uma prática do brasileiro. Não é uma prática do brasileiro fazer planejamento estratégico. Não é prática do brasileiro fazer planejamento tributário. Mas, gente, analisa. Você faz o planejamento das suas férias. Você faz o planejamento das viagens que você quer fazer. Você faz um monte de planejamento para algumas coisas na sua vida. Você precisa começar a ter a prática de fazer planejamento tributário. Porque realmente não faz nem parte da linguagem do brasileiro. Não faz nem parte da linguagem do brasileiro. O brasileiro leva tudo na tora. Mas agora vai ter que ser. Agora vai ter que ser. E vai ter que ser levado muito a sério essa questão. Né? Vai ter que ser levado muito a sério a questão, inclusive, do contador. Como eu disse, o contador é protagonista nessa história. E o contador, ele tem o papel dele nessa questão da reforma tributária. E um papel muito importante. Muito importante. Então, as pessoas precisam se adequarem a isso. Porque as pessoas físicas, além do imposto de renda, elas vão ter também, em algumas situações, IBS e CBS. Então tem que fazer planejamento tributário. Tem que saber onde é que eu estou e como é que vai acontecer comigo a partir de 2026. E para isso é planejamento tributário. Não tem outra saída para essas situações, não. Procurar um contador que esteja adequado com toda essa visão e trabalhar em cima disso. É isso que tem que acontecer a partir de 2026. Washington, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente. Porque, gente, eu não sei você, mas eu fico meio perdida no meio dessa sopa de letrinhas que é, né, a reforma tributária. Aliás, o Brasil, os impostos, assim, a gente fica até... Quem não é contador, quem é leiga como eu, até a hora que eu olho, eu falo, meu Deus, a gente fica até tonto. E nós vamos voltar mais aqui. Sim, vamos continuar tirando dúvidas, continuar falando sobre isso, porque é um assunto que ainda vai render muita coisa. Vai dar muito pano para manga, como diria a minha mãe. Muito pano para manga. Então, pessoal, olha, se prepara, sabe? Natal tá chegando, Ano Novo tá chegando, 2026 já tá aí, ó, batendo na porta, mas ainda dá tempo de parar para pensar. Eu confesso que eu preciso chegar em casa, sentar com meu marido e falar, amor, vamos fazer um planejamento tributário, né? Levar isso bem a sério, porque a gente não quer chegar no final de 2026 e regredir, ver que andou para trás. Eu acredito que isso é o desejo de todos nós, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Exatamente. Então, Washington, eu quero te agradecer muito por compartilhar todo esse conhecimento, porque você faz lindamente esse trabalho. É um prazer poder te receber. Na verdade, você que nos recebeu hoje, né? E é um prazer estar aqui e poder contribuir de alguma forma com as pessoas que assistem o nosso podcast. Que bom. Eu fico feliz por isso, te agradeço. Realmente, seu projeto é um projeto lindo. E todas as pessoas que têm vindo aqui têm contribuído com a transformação da vida das pessoas. E esse é o nosso papel final, é contribuir com a vida das pessoas. Afinal de contas, eu falo sempre que contabilidade não é sobre números, é sobre pessoas. É verdade. É sempre sobre pessoas. E tudo que é feito, desde que foi feito para pessoas. Quando Deus pensou, né, na criação da terra, ele trouxe o homem por último, porque ele disse, eu vou criar tudo para você. E depois ele colocou o homem ali. Então, gente, tenha um Natal lindo e um 2026 maravilhoso.
e apenas se liga. Fica ligado no que está acontecendo e não deixa a coisa solta. Só isso. É isso aí, pessoal. Obrigada. Obrigada por participar, assistindo o nosso podcast. Compartilha, porque eu tenho certeza que tudo que a gente falou aqui hoje vai tirar a dúvida de muitos amigos seus. Então, independente do estado que você está, compartilha com seus amigos, dá um like, segue no canal do YouTube, segue o Washington, fala seu Instagram. Washington.a.contador. Tá bom? Não esquece, segue o Washington, marca aí também o Café com Histórias e bora lá, gente. Vamos trabalhar aí porque 2026 está chegando e a gente tem muito imposto para pagar. É isso mesmo. Vamos que vamos.